Vamos aí continuar a leitura do Novo Testamento. Hoje, dia 10/1 de 2026. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler Mateus, capítulo 16, 17, 18 e Provérbios número 3. Do 16 ao 18 e Provérbios número 3, para você que está vendo hoje esse vídeo aí, nós estamos num plano de 90 dias para ler o Novo Testamento, né? E hoje nós estamos no dia 10 de janeiro de 2026, no capítulo 16 ao 18 de Mateus e Provérbios número 3. Se você tiver com a tua Bíblia aí, pega ela para que nós possamos ler juntos. Se você tiver costume de anotar, faz as suas anotações, para depois você estar colocando em oração aquilo que você estiver lendo, aquilo que você estiver escutando, né? E você coloca diante do Senhor em oração para viver essa palavra que nós estamos lendo hoje. Amém? Então vamos lá? Se você tiver com a tua Bíblia aí, abre lá em Mateus capítulo 16 e vamos começar a nossa leitura. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor nesse momento, te pedimos que a sua voz entre dentro do nosso coração, que a sua voz seja totalmente audível hoje, e que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco, e que nós possamos obedecê-lo, bater continência, te servir, viver esse dia intensamente, de acordo com o que nós lermos aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 16 fala sobre os religiosos pedindo um sinal para o Senhor. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e, para o provar, pediram que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Então ele lhes ponderou: quando começa a entardecer, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. Ou pela manhã, dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho nublado. Sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais dos tempos? Essa geração perversa e infiel pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será concedido a não ser o sinal de Jonas. Jesus se afastou então deles e partiu dali. O fermento dos religiosos, no versículo 5, e dos discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. E Jesus lhes falou: estejais alerta e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Entretanto, eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pães. Percebendo a desavença, Jesus indagou: por que discordais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pães? Não compreendeis até agora? Nem sequer lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantas cestas recolhestes? Nem dos 7 pães para aqueles 4.000 e de quantos cestos recolhestes? Como não entendeis que não vos falava a respeito de pães, e sim, tende pois cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus? E compreenderam então que não lhes dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas que se acautelassem da doutrina dos fariseus e saduceus. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem que as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou para eles: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. E então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem ser ele a Cristo.
Versículo 21 do capítulo 16. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Então Jesus declarou aos seus discípulos: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe, porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com as suas obras. Com toda certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. No capítulo 17, nós vamos ler sobre a transfiguração de Jesus. E diz assim: passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente surgiram à sua frente Moisés e Elias, conversando com Jesus. Expressando-se, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo: Este é o meu filho amado em quem eu me regozijo, a ele atendei. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Então Jesus, aproximando-se deles, tocou-os e disse: Levantai-vos e não temais. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram senão somente a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão que tivestes, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E os discípulos lhe perguntaram: Então por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Ao que Jesus lhes respondeu: Elias com certeza vem e restaurará todas as coisas. Eu todavia vos afirmo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Da mesma forma o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Os discípulos entenderam então que era a respeito de João Batista que ele havia falado. Ao chegarem onde se reunia a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou. Versículo 15 do capítulo 17. Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos. Muitas vezes cai no fogo e outras tantas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então Jesus exclamou: Ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. Então os discípulos chegaram-se a Jesus em particular e lhe perguntaram: Por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? E ele respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda certeza eu vos afirmo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Contudo, essa espécie só se expele por meio de oração e jejum. Ao se reunirem na Galiléia, compartilhou com eles, dizendo: O Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Então profunda tristeza abalou os discípulos. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto de 2 dracmas abordaram a Pedro e questionaram: O vosso mestre não paga o imposto das 2 dracmas ao templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Mas quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou e perguntou-lhe primeiro: Simão,
Qual é a tua opinião? De quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu Pedro, ao que Jesus concluiu. Logo estão os filhos livres dessa obrigação. Entretanto, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Retira aquela moeda e entregue a eles para pagar o meu imposto e o teu também. Capítulo 18. Quem é maior no reino? Naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse assim: com toda certeza vos afirmo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma destas crianças, em meu nome a mim me recebe. Entretanto, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das suas ciladas, é inevitável que tais ofensas ocorram, mas infeliz da pessoa por meio da qual elas acontecem. Sendo assim, se a tua mão ou o teu pé te fizerem cair em pecado, corta-os e lança-os fora de ti, pois melhor é entrares na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés serem atirado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois melhor é entrares na vida com um olho só do que tendo os dois seres lançado no fogo do inferno. Tende todo cuidado para que não desprezeis a qualquer destes pequeninos, pois eu vos asseguro que seus anjos dos céus veem continuamente a face do meu Pai Celestial. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Que opinião tendes? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele as 99 nos montes indo procurar o que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, com toda certeza vos afirmo que maior contentamento sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Da mesma maneira, o vosso Pai que estás nos céus não deseja que qualquer desses pequeninos se perca. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e em particular com ele conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste a teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele recusar a considerá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Com toda certeza vos asseguro que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Uma vez mais vos asseguro que se 2 dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porquanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus poderá ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía para que a dívida fosse paga. O servo, então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e ele implorou: sê paciente comigo e tudo eu te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou ele e começou a sufocá-lo, esbravejando: paga-me o que me deves. Então seu conservo, caído-lhe aos pés, lhe suplicava: sê paciente comigo e tudo eu te pagarei. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos companheiros dele viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo
perverso, perdoei-te de toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. Forte, hein? Perdoa. Vamos viver um evangelho de verdade. Vamos viver um evangelho que manifesta o senhorio do Senhor. Vamos para Provérbios número 3, para nós finalizarmos a leitura de hoje, do dia 10 de janeiro de 2026. Provérbios capítulo 3, o sábio ama e obedece a Deus. O sábio ama e obedece a Deus. Filho meu, não te esqueças das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos, porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem. Ata-as ao redor do pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por causa da sua repreensão, porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho a quem deseja todo bem. Versículo 13. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e a pessoa que encontra o entendimento, pois a sabedoria é muito mais proveitosa que a prata, e o lucro que ela proporciona é maior que o acúmulo de ouro fino. Mais preciosa é do que os rubis mais puros, e tudo o que podes ambicionar não é comparável a ela. Ao passar da vida na mão direita, a sabedoria te garante longevidade, na mão esquerda riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são veredas agradáveis, e todas as suas trilhas conduzem à paz. A sabedoria é a árvore que oferece vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será muito feliz. Por meio da sua sabedoria, o Senhor firmou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Pelo seu conhecimento, as fontes mais profundas se rompem, e as nuvens gotejam o delicado orvalho das manhãs e as chuvas do tempo em tempo. Versículo 21. É sensacional a palavra do Senhor, né? É sensacional quando Ele fala com você, quando Ele fala com a gente. É tremendo, cara. É tremendo a palavra dele. Filho meu, não se aparte estes ensinos dos teus olhos, guarde em teu coração a verdadeira sabedoria e o bom senso. Versículo 22. Porquanto serão vida plena para a tua alma e valiosa joia ao redor do teu pescoço. Assim andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Versículo 24. Quando te deitares, jamais temerás, repousarás e o teu sono será tranquilo. Não te afligirás com a iminência das calamidades, nem da ruína provocada pelos ímpios, porque o Senhor é a tua segurança em qualquer circunstância, e guardará os teus pés de caírem em ciladas. Sempre que possível, não deixes de cooperar com quem precisa de ajuda. Não responda simplesmente ao teu próximo, vai e volta amanhã e eu te darei algo, se você tem disponível agora e podes ajudar. Não planejes o mal contra o teu próximo, que confiantemente mora contigo ou perto de ti. Jamais acuses ou demandes com alguém sem razão, especialmente se essa pessoa não te fez um mal evidente. Não tenhas inveja de quem é violento, nem adotes qualquer dos seus procedimentos, porque o Senhor detesta o perverso, porém ao justo ele trata como seu grande amigo.
A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele irriga o desprezo dos arrogantes, zombadores, entretanto concede graça aos humildes. A honra é a preciosa herança dos sábios, mas o Senhor expõe os insensatos ao ridículo. Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra, Pai. Obrigado por falar conosco. Direciona, Pai, tudo que nós lemos aqui nesses capítulos, Pai, de Mateus 16 ao 18, Provérbios 3, que, Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos ensine, continue ensinando nesse dia, vivermos contigo, Pai, nesses próximos dias, colocando em prática aquilo que a Tua voz ecoa dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito. Abençoa-nos e guarda-nos, Pai, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, guerreiros, guerreiras. Um dia, uma semana, um mês abençoado em nome de Jesus. Beijo.